Começamos o terceiro bloco da nossa aula sobre o juízo universal, o juízo final. Estamos terminando a nossa abordagem sobre o Antigo Testamento. Textos do Antigo Testamento que fazem alusão, que fundamentam essa realidade que nós recitamos no Credo. Jesus está sentado à direita do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. No judaísmo tardio, isto é, nos livros mais recentes do Antigo Testamento, que todo ele foi redigido num lastro de 1000 anos, esses últimos livros já atestam essa realidade. Também nos últimos livros se atesta a realidade do purgatório, uma realidade que não se encontra nem minimamente fundamentada nos livros mais antigos da Bíblia. Então, você querer encontrar uma verdade que está claramente atestada no Novo Testamento, lá no Antigo, é no mínimo imprudente, para não dizer uma tonteria, como dizem os espanhóis. Um livro sagrado que precisou de 1100 anos para ser redigido. É óbvio que a fé que se encontra nos primórdios, nos livros mais antigos da Bíblia, é uma fé muito rudimentar, em comparação com os livros mais recentes, em comparação com o Novo Testamento. E já citei isso, é sempre bom voltar a isso. Santíssima Trindade. Nós encontramos argumentos probatórios indiscutíveis da Santíssima Trindade no Antigo Testamento? Claro que não. Nos livros mais recentes do Antigo Testamento, alguns indícios, mas não claros, não provas incontestáveis. Isso não significa dizer que a fé na Trindade é negada pelo Antigo Testamento. Não. Uma coisa é um elemento que fundamenta uma verdade que está explícita no Novo Testamento. São elementos germinais ou geminais, que estão ainda germinando. Sinais que, não sendo claros no tempo em que foram redigidos, lidos, interpretados à luz do Novo Testamento, adquirem um outro significado. Então, o Senhor disse ao meu Senhor, vamos dar uma olhada, por favor, no Salmo 109, algumas Bíblias o 109 é o 110. Algumas Bíblias o 110 é o 109. Na Bíblia Ave Maria é o 109, que começa assim, Salmo de Davi, oráculo do Senhor que se dirige ao meu Senhor. Encontraram aí? 109, muito bem. Oráculo do Senhor que se dirige ao meu Senhor. Esse salmo, reparem o título, é sobre o Messias, que é rei e sacerdote. Vejam o título. Ora, o Senhor disse ao meu Senhor. São dois senhores. O Senhor disse ao meu Senhor. Ora, quem está escrevendo é Davi. Esse primeiro Senhor, os cristãos enxergam, é Deus Pai. O segundo Senhor é Deus Filho. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque, diz o versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus é o sumo e eterno sacerdote. Só que essa convicção, essa explicação que eu estou dando, é a explicação dada pela carta aos Hebreus, capítulo 5, que faz uma leitura a partir da fé cristã. Cristo Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Eu fiz essa digressão justamente para mostrar que, também no que toca aos outros dogmas, e o juízo particular é um dogma, nos livros do Antigo Testamento,
juízo particular e o juízo final não aparecem com tanta clareza como aparecem na redação dos livros do Novo Testamento. Dito isso, vamos agora ainda ao livro da sabedoria, finalzinho do capítulo 4, sabedoria capítulo 4, e vamos entrar um pouquinho no capítulo 5. Vimos no bloco anterior o julgamento dos justos. As almas dos justos estão com Deus. Elas repousam em paz. Passaram pelo crivo do juízo, estão em paz. Elas vão julgar também com o Supremo Juiz os outros homens, no caso, os condenados. Reparem, Sabedoria 4, versículo 20, é a partir daí que nós vamos ler entrando no capítulo 5. Então vamos começar, Sabedoria 4, versículo 20 em diante. Comparecerão aterrorizados com a lembrança de seus pecados, e suas iniquidades se levantarão contra eles para confundi-los. Então, com grande confiança, o justo se levantará em face dos que o perseguiram e zombaram de seus males, aqui embaixo. Diante de sua vista serão presos de grande temor e tomados de assombro ao vê-lo salvo contra sua expectativa. Tocados de arrependimento, dirão entre si e gemendo na angústia de sua alma, dirão: ei-lo, aquele de quem outrora escarnecemos e a quem loucamente cobrimos de insultos. Considerávamos sua vida como uma loucura e sua morte como uma vergonha. Como, pois, é ele o número dos filhos de Deus? E como está seu lugar entre os santos? Portanto, nós nos desgarramos para longe da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós e o sol não se levantou sobre nós. Nós nos manchamos nas sendas da iniquidade e da perdição. Erramos pelos desertos sem caminhos e não conhecemos o caminho do Senhor. O que ganhamos com nosso orgulho e que nos trouxe a riqueza unida à arrogância, tudo isso desapareceu como sombra, como notícia que passa, como um navio que fende a água agitada, sem que se possa reencontrar o rastro de seu itinerário, nem a esteira de sua quilha nas ondas. Como a ave que, atravessando o ar em seu voo, não deixa após si o traço de sua passagem, mas ferindo o ar com suas penas, fende-o com a impetuosa força do bater de suas asas, atravessa-o e logo nem se nota indício de sua passagem. Como quando uma flecha que é lançada ao alvo, o ar que ela cortou volta imediatamente à sua posição, de modo que não se pode distinguir sua trajetória. Assim, também nós, apenas nascidos, cessamos de ser, e não podemos mostrar traço algum de virtude. É no mal que nossa vida se consumiu. Traduzindo, tarde demais. Tarde demais. Portanto, arrependimento póstumo. Nem se pode falar. Qual é a figura, numa parábola, que se encontrando nos tormentos do inferno, aquilo que ela fala, dirigindo-se a pai Abraão, com Lázaro do seu lado, as palavras dele não denotam qualquer sinal de arrependimento. O rico é pulão, que se encontrou nos tormentos do inferno. Ele pede um pouco de água para aliviar sua sede nos tormentos, mas não demonstra arrependimento. Nem fala com Lázaro. E quando ele pede para alguém aparecer para os seus 5 irmãos que estão na terra, para que não venham para cá, nem nisso ele demonstra arrependimento. Não há sentido arrependimento por causa de uma palavra que Abraão diz, e nós já falamos isso dezenas de vezes quando tratamos da morte. A estabilidade da alma na hora da morte. Portanto, até o momento da morte, até
um segundo, ou segundos antes da morte, pode-se se arrepender. A alma do pecador empedernido. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Mas isso foi antes de ele morrer. Da mesma forma que um convertido pode se perverter. Terminada a aventura aqui na terra, e isso ocorre com a morte, é impossível. O que foi que Abraão disse, respondendo ao pedido do rico: entre nós e vós existe um abismo. E ele explica, de sorte que quem está aqui não pode passar para aí. E quem está aí não pode passar para cá. Pronto. Essa impossibilidade... Ora, se uma pessoa está no inferno e não pode passar para o céu porque existe um abismo, é porque ele não pode se arrepender, porque se arrependesse ele iria para o céu. Está claro? E se no céu alguém pudesse pecar, e o pecado não existe, não há vestígio de pecado no céu, mas admitamos, pelo menos hipoteticamente, o pecado mortal, lógico, habilita a pessoa a ir para o inferno. Não se falaria de abismo. Então me parece que Jesus foi muito feliz nessa parábola ao colocar nos lábios de pai Abraão essa realidade, um abismo. Portanto, quem está no inferno permanecerá lá para sempre e de lá não sairá. Como só tem outra alternativa, que é o céu, a recíproca também é verdadeira. Quem está no inferno, quem está no céu, de lá não sairá, o que significa de lá jamais irá para o inferno. Portanto, quem está no inferno não se arrependerá e quem está no céu não pecará. Logo, o abismo, a feliz expressão de Jesus nos lábios de pai Abraão, um abismo entre nós. E ele ainda endossou: quem está aí não pode vir para cá, quem está aqui não pode ir para onde vocês estão. Bem, com isso, nós já estamos concluindo o Antigo Testamento. Ainda temos algumas pontuaçõezinhas para fazer lá no Antigo Testamento, porque a próxima aula vai ser sobre o juízo final no Novo Testamento. Aí sim, aí vai ser clareza em cima de clareza. Vamos começar com o discurso de São João Batista. Ninguém vai escapar desse momento. Todos serão reunidos. Várias parábolas de Nosso Senhor Jesus Cristo apontam para isso, dentre elas a parábola das redes, da rede que pega peixe de todo tipo. Lembram dessa parábola? A rede é levada para a praia e aí os pescadores vão separar os peixes bons dos peixes ruins. O próprio Jesus dá uma explicação, que são os anjos que vão separar os homens bons, os condenados, dos eleitos. E aquela cena espantosa que vai ser o último texto que nós vamos abordar, mas somente nas próximas 2 ou 3 aulas, porque hoje é somente Antigo Testamento. Está terminando mais um bloco, não saiam daí. Você é convidado a divulgar os nossos vídeos. Aí está aparecendo o nosso endereço eletrônico do YouTube. Inscreva-se, ative o sininho para receber as novidades do nosso canal. Um grande abraço, até o próximo e último bloco.